fez 2-0, tomou 3-2 no final e o Rembrandt Júnior conta pra gente como foi. Fala aí, Rembrandt. Fala, Felipe! Uma ótima noite para todo mundo ligado aí no Troca de Passes. Acompanhamos a vitória de virada do Furacão, 3-2 contra o Botafogo na Arena da Baixada. O jogo com o maior número de gols, né? Nessas primeiras partidas dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Paulo César Vasconcelos e Pedrinho comentaram o jogo e vão analisar para a gente agora os melhores momentos dessa virada espetacular do Furacão, hein? 3-2, PC. Um primeiro tempo em que o Furacão foi mais predominante, mas não criava tantas oportunidades. Teve duas, uma num chute do Pablo e a outra nessa jogada cruzada sobre a área, saindo sempre pelo lado direito. Mas em dois movimentos, o Botafogo chegou aos seus 2 gols, ambos com a participação dos mesmos personagens. O primeiro foi marcado pelo Tiquinho e o segundo pelo Luiz Henrique. E aí o Botafogo foi para o vestiário com 2-0 de vantagem. Mas esse Furacão, né, Pedrinho, é uma equipe acostumada a trabalhar na diversidade. É uma equipe que o placar desfavorável, ele não intimida esse time. Foi o que nós vimos no segundo tempo. É isso. Primeiro tempo, assim, estruturado na frente, com um pouquinho de dificuldade para criar as alternativas para chegar ao gol. No final do primeiro tempo, o Botafogo chega a 2 gols. Esse com o Tiquinho, uma bola parada, onde ele faz a leitura, se descola um pouquinho da marcação para fazer a finalização, e o outro com o Luiz Henrique, que a gente está vendo que teve muito mais funções defensivas do que ofensivas no jogo. E vai para o vestiário com um placar assim, cara, agora o Atlético vai sair para o jogo e vai proporcionar para a gente os espaços que a gente quer para usar ainda mais a velocidade. E não foi isso que aconteceu. Aconteceu só do Atlético sair para o jogo, mas o Botafogo não conseguiu pressionar o Atlético da forma que devia para usar o contra-ataque como arma. E aí chama muito o Atlético para dentro do seu campo. Fica rondando ali com finalizações, escanteios, até chegar ao gol, né? A gente está vendo o gol do Vitor Roque, para fazer a virada do jogo. As substituições feitas pelo Luiz Castro, as entradas do Marlon Freitas, do Eduardo e do Vitor Sá, não deram as respostas que ele imaginava, mas em contrapartida, o Vitor Bueno entrou muito bem e vai fazer esse belíssimo gol. E o gol acontece 1 minuto após a mudança no meio de campo do Botafogo e a marcação não está encaixada. O Furacão não conseguia finalizar dali. O Furacão tinha muita dificuldade em finalizar de meia distância e consegue pelo desencaixe de marcação. E depois, numa cobrança do Madison de bola pelo alto, o Fernandinho faz 3-2 no confronto, Pedro, que eu acho que está em aberto ainda. Né? Está em aberto, pô. O cara é muito pequeno, né? A diferença é muito pequena. E essa bola batida, assim, do Vitor Bueno, é uma batida treinada mesmo, porque ele acelera o movimento, não bota muita altura, para não dar tempo do zagueiro atropelar as costas pelas costas do Fernandinho. Ele faz aquela batida rápida para justamente ter antecipação. Mas foi um Atlético que teve uma imposição até pela atmosfera do segundo tempo. E no segundo gol, no gol do empate do Vitor Bueno, não deu nem tempo das 3 substituições dos jogadores se arrumarem. E aí a facilidade de chegar ao gol. E a gente viu aí o Fernandinho, né? O Vitor Bueno participando muito bem, fazendo gol, dando passes para gol. Fernandinho sendo decisivo, campo, né? Fazendo o gol da vitória. E teve um chute ainda, a gente viu há pouco, que o PR fez uma grande defesa. Exatamente. A grande questão que o Pedrinho trouxe o Botafogo foi para o vestiário com 2-0, mas não conseguiu no segundo tempo encontrar espaços para explorar contra-ataque ou acelerar o seu jogo. Foi empurrado o tempo inteiro pelo Furacão para sua própria área. Obrigado, PC. Obrigado, Pedrinho. Felipe Diniz, é isso aí. Jogo da volta daqui a 2 semanas. O jogo vai ser no Nilton Santos. E o Furacão tem a vantagem do empate, pode até perder por 1 gol de diferença, que ainda leva a decisão da vaga para os pênaltis. Para o Botafogo, só resolve uma vitória por, no mínimo, 2 gols de diferença ou ir para o drama dos pênaltis, né? Um grande abraço, boa noite para vocês. Valeu, Rembrandt, PC, Pedrinho. Olha, esse time do Atlético Paranaense é mesmo o time da virada, hein? 4 viradas nos últimos 5 jogos, são 5 vitórias seguidas. 8 ele virou. Temporada. Então, 8 viradas no ano. Ele virou contra Coritiba, contra Botafogo hoje, contra o Atlético, contra o Flamengo e contra o Libertad. Só contra o Internacional, que foi 2-0, não precisou virar, não. Vamos ouvir os 2 treinadores, então. Começando com o Paulo Turra, técnico do Atlético Paranaense. E na sequência ouviremos também Luiz Castro. Foi uma partida, eu acredito que possa ter sido a melhor partida que o Atlético fez na temporada, por todo o contexto que aconteceu. Mesmo nós saindo atrás com 2-0, vale a pena ressaltar, no primeiro tempo, e eu não estou sendo exagerado, que o jogo, normalmente, era para ter sido, no mínimo, de 5 ou 6-2. Porque nós tivemos chances claríssimas, né? Nós tivemos 28 finalizações. O adversário teve 6. Só aí
Só aí já dá para ter uma ideia de como foi. Então, não tem muitas palavras para falar do jogo que nós fizemos hoje, com toda a entrega, com toda a qualidade que a nossa equipe fez. Teve durante os 100 minutos, 100 e poucos minutos de jogo, e eu estou muito feliz. Hoje mais uma noite memorável para a história do Atlético. O quanto ali você acha que foi um mérito do Atlético ter conseguido criar essas oportunidades e o quanto foi, não sei se foi um despreparo ou o Botafogo foi surpreendido com essas jogadas? Obrigado. Houve uma diferença entre a primeira parte e a segunda parte. Nós tivemos uma segunda parte muito aquém daquilo que devíamos ter feito. Tivemos uma segunda parte sofrível. Sobre as bolas paradas que diz, estávamos preparados. Agora o Paranaense conseguiu ter sucesso em cima daquilo que era o nosso momento defensivo na bola parada. Há também um mérito, há sempre uma ligação entre o mérito e o desmérito da outra equipa. Teve muito mérito daquilo que fez, da forma como alcançou, mas nós realmente cometemos erros naquilo que foi o nosso posicionamento defensivo na bola parada. Estávamos muito, como vocês sabem, nós desmontamos sempre o adversário, preparamos sempre, sabemos o que é que o adversário mais faz e a frequência com que o faz. Agora, há mérito por parte do Atlético da forma como obteve os golos. Mas há realmente uma melhor primeira parte da nossa parte do que a segunda parte. Ficou muito aquém daquilo que devíamos ter feito para levar um resultado mais positivo. Apesar de mais positivo, não um resultado positivo, porque o resultado é negativo para nós, embora a eliminatória não esteja fechada. Luiz, você trouxe uma escalação muito parecida com a que você usou contra o Atlético Mineiro, com o meio-campo, com o Gabriel Pires e o Lucas Fernandes, mas não conseguiu ter o controle da partida que você teve naquele jogo. Óbvio, são adversários diferentes, está num estádio diferente também, mas aqui você acredita, taticamente ou tecnicamente no jogo, a ver o Atlético ameaçar muito mais o Botafogo do que o Galo conseguiu naquela partida? Sim, mas um jogo não tem nada a ver com o outro. Um jogo encerra de si mesmo a especificidade própria do jogo. Não estou com isto a dizer que o Mineiro que o Paranense é superior ou inferior ao Mineiro, não quero entrar por aí, nem vou fazer comparação de adversário. São jogos totalmente diferentes. O certo é que hoje, ao longo do jogo, não conseguimos controlar o jogo. Num ambiente difícil, nós sabíamos que vinhamos encontrar. O Paranense, nos últimos 4 jogos, nos últimos 5 jogos, conseguiu virar 4 vezes. Há 15 anos que nós não ganhamos aqui e tínhamos como objetivo também quebrar isso que vinha acontecendo. Havia um conjunto de coisas que nós queríamos quebrar. Em determinada altura pensámos que poderia acontecer, sabíamos que teríamos de sofrer um pouco no jogo para que isso acontecesse, fundamentalmente ao longo da segunda parte. Sabíamos que o Atlético ia entrar forte e como entrou. Agora, o 2-0 é aquele resultado que nós gostamos de ter, que estamos a ganhar, mas sabemos se sofremos o 2-1, que há ali uma motivação muito forte da parte da equipa adversária e que nós vamos ter que nos unir muito para segurar. Não conseguimos fundamentalmente na bola parada, como disse o colega há pouco na questão que me pôs, fundamentalmente na bola parada sofremos muito. Tá aí o Luiz Castro tentando explicar a derrota do Botafogo. O fato é, não sei se vocês concordam, Mansur e Gonza, é que o primeiro tempo 2-0 é um placar muito enganoso, né? Porque o Atlético Paranaense, até eu sou um crítico às vezes do futebol do Atlético Paranaense, que eu acho que ele pode jogar muito mais bola do que ele o rendimento jogar. As oscilações não exatamente, são apesar de vir de bons resultados, 5 vitórias seguidas. Mas o primeiro tempo do Atlético eu achei muito bom. Bem melhor do que a média do Atlético nesse recorte aí, nesses últimos jogos. O Luiz Castro chamou de sofrível o segundo tempo do Botafogo. Acho que o domínio do Atlético no segundo tempo ele é muito grande. No primeiro tempo, acho que tem 20 minutos iniciais em que o Atlético, na medida em que pressiona o Botafogo, recupera a bola rápido para agredir, ele cria muito problema para o Botafogo. E o Botafogo tem a felicidade de encontrar o gol na bola parada no momento que ele começava a respirar no jogo um pouco. Ainda não tinha sido um time que tinha se assentado totalmente, mas ele encontra o primeiro gol. Não tinha criado praticamente nada até o gol, né? Foi praticamente a primeira bola. E depois tem o segundo gol no lance com o desvio. Logo em seguida. Mas aí, evidentemente, que o jogo até em termos de ânimo, de estabilidade dos times em campo, ele muda um pouco até o intervalo. Agora, o que me chamou a atenção foram 2 questões relativas às mudanças dos treinadores, porque o Paulo Turra volta do intervalo, além do Vitor Bueno, que tem entrado bem quando entra nos jogos do Atlético, ele entra com o Madison, que tem muito boa participação em bola parada. E é o Madison quem desvia a bola para o Vitor Roque no primeiro gol. Isso. O Luiz Castro, que tinha rodado um pouco o elenco e não começou com o Eduardo, não começou com o Marlon Freitas, não começou com o Vitor Sá, colocou os 3 no 2-1. Nem o Marçal, né? Mas o Marçal tem muito ia entrar no finalzinho do jogo. Mas coloca os 3 em campo e sofre 2-2 1 minuto depois da entrada deles. Mal eles tinham se assentado no jogo.
E nenhum deles, na verdade, conseguiu ter impacto, porque o Botafogo foi empurrado muito para trás. Os 2 pontos do Botafogo participando mais como defensores do que propriamente como escape para contra-ataque. O Botafogo teve muita dificuldade de jogar no segundo tempo. Vamos aqui. E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, comigo mais ou menos, né? Olha só, pensa só o que eu vou falar pra vocês aqui. Se eu te falasse assim, Atlético Paranaense e Botafogo, o primeiro jogo, vai ser muito difícil o Botafogo vencer lá. Então vamos falar aí que vai ser 3-2 pro Atlético Paranaense. Tá bom pra vocês? Que aí o Botafogo depois joga em casa, né? E aí tem chances muito boas de conseguir reverter o placar. Bom, se falasse assim pra mim, né? Pô, 3-2, o Botafogo faz 2 gols lá. Aqui pode vencer por 1-0 para ir para os pênaltis, 2-0 o Botafogo se classifica. O Atlético Paranaense não é tão bom fora de casa como joga em casa. Bom, não está tão ruim não, 3-2. Aí se torna ruim quando o Botafogo abre 2-0 no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo, aliás, ele volta, né, no intervalo e não volta no intervalo. Né? Foi a mesma coisa que aconteceu entre Goiás e Botafogo. O Botafogo vai 1-0 para o intervalo e não volta para o segundo tempo e leva a virada. O que é preocupante no Botafogo é o seguinte, seria muito difícil vencer o Atlético Paranaense. Não impossível. O Botafogo vence o primeiro tempo, 2-0, mostrando que não era impossível vencer o Atlético Paranaense, lá na casa deles. Seria difícil, mas não impossível. O que é preocupante é o seguinte, o Botafogo vinha de 15 jogos sem perder, e agora vem de 2 derrotas seguidas e 2 derrotas de virada. Uma contra o Goiás. E hoje, por mais que o Atlético Paranaense seja muito melhor, muito mais qualidade que o Goiás, você vencia por 2-0. Você não pode levar uma virada no jogo que você está vencendo por 2-0, que você não tem ninguém expulso, o teu time está completo. Mas simplesmente o Botafogo ele tem um apagão. Ele sempre tem um apagão, né? Aquela síndrome do Campeonato Carioca. Um apagão, que você não sabe nem o que está acontecendo em campo. E o Botafogo levou a virada. Isso é preocupante. 2 derrotas seguidas. Vai pegar o Fluminense sábado, né? Qual ânimo? Porque você vê 2 derrotas seguidas, de 2 viradas. Está definido o campeonato, a Copa do Brasil? Não. Eu ainda acho que o Botafogo vai vencer o Atlético Paranaense no estádio Newton Santos. Eu acho que o Botafogo vença. Então, porque, como eu falei, o Atlético Paranaense fora de casa é outro time completamente diferente do time que jogou em casa. Agora, o técnico deles falar que era para ter sido 5-6-2 porque tiveram 20 e poucas finalizações, não é exagero, né? Porque se for olhar assim, o Botafogo teve 20 e poucas finalizações contra o Goiás, jogou, teve a posse de bola e perdeu o jogo. Então isso significa que você finalizou mais, que você tem que ganhar um jogo de goleada. O Atlético Paranaense jogou melhor do que o Botafogo os 2 tempos. A diferença é que o Botafogo no primeiro tempo soube tomar a pressão, soube se defender e soube fazer os gols. Né? Então essa foi a diferença entre Botafogo e Goiás e Botafogo e Atlético Paranaense hoje. O que o Botafogo precisa urgentemente melhorar é a questão de quando toma um gol. O Botafogo é um time. O Botafogo levou um gol, acabou o Botafogo. É isso que tem que acabar, tem que parar. Acho que o único jogo que o Botafogo levou gol e não mudou a sua postura foi contra o Flamengo. O Botafogo vencia por 2, teve o cara expulso, o Flamengo fez 1, o Botafogo fez 1 com 1 a menos, o Flamengo fez mais 1, o Botafogo se segurou, 3-2 Botafogo. Que de resto, o Botafogo leva um gol, ele apaga, ele se perde, ele fica tonto. O Botafogo precisa aprender com o Palmeiras, com o próprio Atlético Paranaense, que toma 2 gols em casa e não se abala, continua jogando para cima, forte. O Botafogo precisa aprender a fazer isso, cara, urgentemente, tá? É porque não dá para todo jogo que você tomar um gol. Contra o Goiás foi a mesma coisa. O Botafogo venceu o jogo, tomou um empate, ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo tomou a virada. O Botafogo tomou o gol de empate, foi para o intervalo e não retornou para o segundo tempo. Tem que o Luiz Castro precisa urgentemente achar esse problema do Botafogo, de tomar um gol e achar que o mundo acabou. O mundo não acabou, o Botafogo ainda está vivo na Copa do Brasil, que nem eu falei. Se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, ó, uma vidente me falou que o primeiro jogo vai ser 3-2 Atlético Paranaense. A gente não ficaria tão desanimado, porque, pô, 3-2 vai ser um jogão. O Botafogo vai fazer 2 gols no Atlético Paranaense lá, que é muito difícil. Só que aí quando a gente fala que o Botafogo estaria ganhando de 2-0 e toma a virada de 3-2, aí você vira todo o contexto e fala, pô, não pode acontecer. O Botafogo não pode dar esse mole de estar ganhando um jogo de 2-0 e tomar uma virada em 45 minutos. Uma virada, tomar 3 gols bobos, e o Botafogo mostrando que era possível vencer o Atlético lá. Então, precisa corrigir isso aí. Cabeça que segue, né? Vida que segue, cabeça erguida. O Botafogo ainda é o líder do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Fluminense sábado. O Fluminense teve um jogo muito desgastante contra o Flamengo.
Em questão de desgaste, né, o Fluminense se desgastou muito mais contra o Flamengo, com um jogador a menos, do que o Botafogo hoje. Então o Botafogo precisa se impor dentro de casa, jogar como líder, para daqui a 2 semanas enfrentar o Atlético Paranaense jogando no estádio Newton Santos, se Deus quiser, ainda sendo líder do Campeonato Brasileiro, vivo na Sul-Americana, para poder ter forças, fôlego, para poder vencer o Atlético Paranaense, que o Botafogo viu que é muito possível vencer o Atlético Paranaense. Eles erram, eles têm falhas, eles vieram de desculpa, eles vieram de 5 vitórias, né, consecutivas e 4 viradas. Então o Botafogo precisa trabalhar isso aí, né, porque eles não são um time bobo, a gente sabia que ia ser muito difícil, mas dá para vencer, dá para se classificar para a próxima fase. Foi o jogo da Copa do Brasil dessa quarta e dessa terça-feira que mais teve gols. Nenhum outro jogo teve 5 gols, né? Então o Botafogo mostrou a sua força, seu ataque está muito bem. Agora alguns jogadores que realmente não conseguem mais, não estão conseguindo jogar bem. O Luiz Castro precisa rever isso aí. E vamos ver. Vamos ver, não tem nada perdido ainda. O Botafogo está muito e muito vivo na Copa do Brasil, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer informação importante do Botafogo eu volto para falar com vocês. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!